Olá, sou Antônio Moreno, diretor da GEPAM, e este é o quadro Fique por Dentro. Hoje nós vamos tratar do tema o planejamento da execução orçamentária e financeira. Quando a gente fala em programação orçamentária e financeira, nós não podemos iniciar sem antes tratar do plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. São três leis que passam por processo de audiência pública, de discussão na Câmara. O PPA é uma lei que ela estabelece os programas e as ações para os 4 anos de governo, quer dizer, o segundo ano do mandato, e vai até o primeiro ano do mandato seguinte. A lei de diretrizes orçamentárias estabelece as ações que serão desenvolvidas no ano seguinte. E a lei orçamentária, ela vem dar a classificação econômica, funcional, programática para aquelas ações de governo. Muito bem, dito isso, a gente começa a falar um pouco da lei de responsabilidade fiscal, que logo no artigo 1º diz que as nossas ações têm que ser planejadas, têm que ser transparentes, prevenir riscos e corrigir desvios, buscar o equilíbrio das contas públicas e o cumprimento das metas fiscais, correto? Então, os pilares da lei de responsabilidade, na verdade, são 4. Planejamento, controle, transparência e a responsabilização. Então, são esses 4 pilares da lei de responsabilidade fiscal. Se nós pegarmos na LDO, na lei de responsabilidade, tem um anexo de metas fiscais estabelecido lá no artigo 4º, que nós temos que, anualmente, estabelecer na LDO qual é o resultado nominal e o primário e também o montante da dívida pública para os 2 anos seguintes, tá certo? Nós sabemos que o resultado primário, ele o que é? É quanto que o governo vai economizar para o pagamento do serviço da dívida, ou seja, pagamento do principal e dos juros, para que evite o calote público. Já o resultado nominal é quanto que vai sobrar após o pagamento dos juros. Então, tudo isso é questão de planejamento. Aqui no estado de São Paulo e também em vários outros estados, foi criado o Índice de Efetividade da Gestão Municipal, onde vai apurar, na verdade, os resultados finalísticos, ou seja, o que é que está sendo feito para resolver as exigências da comunidade. Então, o Tribunal de Contas trabalha hoje acompanhando as metas, os indicadores, fazendo uma avaliação do quê? Da eficiência, da eficácia e da efetividade. Então, na verdade, hoje nós temos que buscar a qualidade da gestão pública na execução orçamentária e financeira. Muito bem, para fazer a execução orçamentária, muitos municípios vêm optando pela figura do ordenador de despesa, onde o prefeito ele delega a competência para um secretário ou para que cada secretário seja ordenador de suas despesas. A base disso é o Decreto-Lei 200, que é de 1967. Muito bem. Para nós iniciarmos a execução orçamentária e financeira, nós temos que fazer a programação financeira de desembolso e o cronograma de execução mensal de desembolso. Isso é uma exigência da Lei Complementar 101, está lá na lei no artigo 8º da Lei Complementar 101. A lei diz que até 30 dias, olha bem, 30 dias após a publicação da lei orçamentária, o executivo, então o poder executivo, tem que fazer essa programação financeira e o cronograma mensal de desembolso. Isso é muito importante, porque é aí que nós vamos planejar o fluxo de caixa. Exatamente para a gente evitar, no final do ano, o déficit orçamentário e o déficit financeiro. Eu
há muitos anos eu trabalho na área pública, mais de 50 anos, eu reputo que esse é um dos documentos mais importantes, a elaboração da programação financeira de desembolso. Não é dividir a receita por 12 ou dividir as fichas por 12, mas é estabelecer exatamente como que o dinheiro vai entrar na conta da prefeitura em cada uma das rubricas de receita. E como que o município vai gastar em cada uma das dotações orçamentárias a sua despesa. Então é muito importante, né? E você faz então o acompanhamento mensal, exatamente para saber se você está cumprindo as metas estabelecidas lá no anexo de metas fiscais, que eu falei agora há pouco no slide anterior. Né? O que mais que você faz no cumprimento das metas? Escuta, será que eu vou conseguir pagar os serviços da dívida? Se a receita ela não arrecadar nos 2 meses que eu estabeleço metas bimestrais, eu tenho que fazer limitação de empenho. Ou seja, o tal do contingenciamento. Eu vou contingenciar dotações para poder, então, atingir as metas de resultado fiscal que a Lei de Responsabilidade estabelece. A lei também, LDO, ela estabelece que algumas despesas elas não poderão ser contingenciadas. A primeira é exatamente o pagamento das dívidas, né? As amortizações de empréstimos, juros e assim por diante. Que mais? A inovação e o desenvolvimento científico, isso é mais novo. Não estava lá em 2000, quando foi feita a Lei de Responsabilidade. E também aquelas despesas que a LDO ressalva. Um exemplo, olha, nós não vamos contingenciar despesas da educação, da saúde, repasse ao terceiro setor. São exemplos, mas que pode estar estabelecido na LDO. Muito bem. Na programação financeira de desembolso, ela é um instrumento muito importante. Primeiro, você vai avaliando o comportamento da receita mês a mês. Você sabe mês a mês se você vai ter déficit ou superávit no final do ano. O que mais você sabe? Será quando que eu vou ter que contingenciar dotações ou fazer limitações de empenho, né? Em qual mês poderá ser feito determinado gasto ou investimento? Ou quando que o prefeito vai poder dar reajuste salarial? Que mês que vai poder? É a programação financeira que vai mostrar como que o dinheiro está entrando no caixa da prefeitura. Então isso é muito importante. Que mais? Você consegue saber de antemão quais as dotações do orçamento precisam ser suplementadas ou então anuladas. Isso ajuda bastante o pessoal da contabilidade. Como que eu vou fechar a aplicação dos 25% da educação? A gente vê muitos prefeitos no final do ano desesperados aí porque não vai conseguir atingir os 25%. Com a programação financeira, você já vai acompanhando, sabendo como está isso. A mesma coisa na saúde, no Fundeb, né, a questão dos 70% do magistério, né, você consegue saber evitar o pagamento de multas por atraso de pagamento, recolhimento de INSS, de Fundo de Garantia, de PASEP. Então você não assume compromisso além da sua capacidade financeira, tá certo? E na programação financeira você também consegue acompanhar como que está sendo a execução das suas ações de governo. Então isso é muito importante. Muito bem. Outro assunto importante na execução orçamentária e financeira é a questão do estudo do impacto orçamentário e financeiro. A Lei de Responsabilidade, ela estabelece no artigo 15, 16 e 17 que elas serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas a geração de despesa que não cumpram o que estabelece o artigo 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Vamos lá no artigo 16. O que ela estabelece? Que toda vez que eu for criar, expandir ou aperfeiçoar uma ação de governo, né? Um exemplo, eu vou construir uma creche, eu vou construir uma escola, um posto de saúde, eu tenho que fazer um estudo do impacto orçamentário da despesa decorrente daquela obra. Então, quanto que eu vou gastar de salários de funcionários, obrigações patronais, água, energia, telefone, material de escritório, material de higiene, material de limpeza, né, material de informática.
eu faço um estudo para o ano que vai entrar em vigor aquela creche, aquele posto de saúde, e para os próximos 2 anos, tá certo? E eu tenho que ter também a declaração do ordenador de despesa de que este aumento de despesa ele tem adequação com a lei orçamentária, com o PPA e com a LDO. Então, isso é o planejamento, tá certo? E isso constitui condição prévia para licitar e empenhar. Então, eu não posso iniciar uma obra de construção de uma creche, de uma escola, de um posto de saúde, né, uma ação governamental, sem antes fazer o estudo do impacto orçamentário e financeiro e a declaração do ordenador de que tem compatibilidade com o PPA e com a LDO. Tudo bem? Então, esse daqui é um quadro que eu apresento desse estudo do exercício em 2023 e também tem aí o ano de 24 e 25, quanto que vai gastar. E este é o quadro, então, que eu faço do estudo do impacto orçamentário para o exercício e para os próximos 2 anos. Muito bem. Temos também, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, o artigo 17, que ele estabelece as despesas de caráter continuado, né? Então, se eu vou, por exemplo, nós vamos criar a CIPA no município. E essa CIPA, eu vou ter que contratar um médico do trabalho, um engenheiro do trabalho. Portanto, o que a Lei de Responsabilidade estabelece como despesa de caráter continuado? Primeiro, é uma despesa derivada de uma lei. Portanto, a criação do cargo do médico, do engenheiro do trabalho, é uma lei municipal que criou esses 2 cargos, tá certo? Vai fixar para o ente uma obrigação superior, uma obrigação legal superior a 2 anos. Então eu tenho que fazer também o estudo do impacto orçamentário, de quanto vai custar. Eu tenho que demonstrar também a origem dos recursos, tá certo? Então, no caso, eu tenho que cobrar aqui, tem que ter aumento permanente de receita, ou eu tenho, então, uma redução permanente de despesa. Então, se eu vou aumentar minha despesa corrente, uma despesa de caráter continuado, eu tenho que demonstrar que eu estou tendo aumento de receita ou estou tendo diminuição de despesa, tá bom? Uma outra novidade que antecede ainda a lei orçamentária e a execução orçamentária. É um instrumento novo que foi criado pela nova lei de licitação, que é a Lei 14.133, que é o plano de contratação anual. O que diz o artigo 12? Olha aqui, no processo licitatório, observar-se-á o seguinte, inciso 7º, os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo, o ente então aqui é o município, né, no nosso caso, poderão, aí é que fica, a lei não diz assim, deverá, tá? Poderão, na forma de um regulamento próprio do município, elaborar o plano de contratação anual. A gente indica que cada município faça esse plano anual de contratação. Por quê? Porque ele vai subsidiar o contador, o pessoal da área de finanças públicas, na hora da elaboração da lei orçamentária. Então é importante que os municípios elaborem o plano de contratação anual. Ainda na lei 14.033, ele já estabelece lá que o planejamento das compras ele tem que obedecer um princípio da anualidade. Então você evita fazer os fracionamentos de despesas. Por isso que é interessante ter o plano anual de contratação, exatamente para evitar várias licitações, né, vários pregões e assim por diante, tá bem? Muito bem, um comentário bem rápido sobre a lei de licitação. Hoje, na 8666, né, até o dia 31 de março, nós estamos ainda com a lei 8666. Então, nós temos lá convite, tomada de preço. Só que, com a nova lei de licitação, essas 2 modalidades, convite e tomada de preço, deixarão de existir, tá certo? Nós vamos ter aqui, em breve aqui na GEPAM,
nesse quadro Fique por Dentro, um dos nossos técnicos falando sobre essa questão da licitação. Então, as modalidades novas a partir de 1º de abril é concorrência pública, a modalidade do concurso, o leilão, o pregão eletrônico, né? E excepcionalmente, mas se não tiver internet na cidade, você pode fazer o pregão presencial, mas a regra hoje será pregão eletrônico, tá bem? E o diálogo competitivo, que é também uma modalidade nova que nós vamos começar a utilizar nos municípios, tá bom? Bom, nós temos então agora quais são os estágios de um processo de uma despesa. Primeiro, nós temos a fixação, que é exatamente a lei orçamentária, onde ela fixa o valor máximo que nós vamos consumir em cada uma das rubricas do orçamento, né? Depois nós temos a segunda, que é a programação financeira de desembolso. Quando que eu vou poder gastar? Uma coisa é você ter a fixação da despesa, outra é quando que eu vou poder gastar, no mês de abril, no mês de maio, quando é que vai ser então eu vou executar aquela despesa. Depois você tem o processo de licitação, né, que vai escolher o menor preço. Depois nós temos então o contrato, onde a prefeitura estabelece as obrigações entre as partes. Passa então depois pelo processo de empenho, né, artigo lá 60 da lei 4.320, correto? Depois vem a liquidação da despesa, que é quando a empresa entrega o serviço ou entrega o produto, e aí é atestado pelo gestor do contrato o recebimento, e ocorre então a última etapa, que é o pagamento da despesa. Bom, esse foi o nosso papo então que nós tivemos hoje, né, sobre essa questão da programação orçamentária e financeira, tá certo? Então nós somos da GEPAM, e esse foi o programa nosso, né, o quadro nosso Fique por Dentro, tá? E semana que vem nós teremos um outro tema para discutir com vocês. Até lá!